Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Libras. Vamos começar? O tema da aula de hoje é muito importante, mas atenção! Já adianto a vocês que é impossível explicar detalhadamente o tema da aula de hoje no vídeo. Então é muito importante que você leia o seu material de apoio. Bem, você sabe já o quão difícil foi a história de educação dos surdos no passado, pois eles eram proibidos de sinalizar e houve várias dificuldades ao longo do mundo, até que diversos pesquisadores começaram a investigar sobre a Libras e a situação foi mudando. E o marco de todas essas mudanças é a legislação, porque é a legislação quem torna tudo garantia. Mas esse processo não foi fácil. Aqui no Brasil, por exemplo, foi preciso muita luta, manifestações públicas, discussões, para que as leis fossem aprovadas e assim melhorasse a qualidade da história de educação dos surdos. Também foi necessário corrigir muitas coisas, porque às vezes as leis foram aprovadas com algumas falhas e foi necessário voltar atrás e retomar algumas discussões. E vale lembrar que essa luta ainda não terminou. Continuaremos com diversas discussões, incentivando a pesquisas, para que melhoremos as políticas linguísticas, políticas tradutórias e novas legislações eficazes. No Brasil, nós já temos algumas leis muito importantes que tratam de pessoas deficientes, de direitos educacionais, sociais, enfim. Uma das principais leis é a LBI, conhecida como Lei Brasileira da Inclusão. Essa lei é muito especial e muito importante porque trata da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, na sociedade em geral. E ainda porque no passado as pessoas consideradas deficientes de algum modo eram excluídas, não participavam da sociedade. Você sabia, por exemplo, que as escolas conhecidas como APAE sempre eram criadas nas regiões mais distantes das cidades? Faziam isso para que os alunos ficassem de fato excluídos, como um sinal de preconceito e discriminação. Atualmente, as coisas já melhoraram muito e é por causa das legislações vigentes. Especificamente na área da surdez, há uma lei muito importante, que é a Lei 10.436, do ano de 2002. Essa lei garante e determina que a Libras é a língua oficial, o meio oficial de expressão e comunicação dos surdos no Brasil. E também que os surdos têm o direito de aprender língua portuguesa como segunda língua de forma escrita. Ou seja, é essa lei quem garante que os surdos podem usar a Libras para se comunicar e a língua portuguesa de forma escrita e tira a obrigatoriedade do surdo aprender a língua portuguesa de forma oral. Sem dúvidas, essa lei foi uma das maiores conquistas da comunidade surda brasileira, já que no passado houve muitas discussões, debates, manifestações, inclusive porque muitas pessoas nem acreditavam que a Libras era uma língua. Mas atenção! Até hoje, há pessoas que confundem e disseminam que a Libras é uma língua oficial do Brasil, e isso não é verdade. A Lei 10.436 determina que a Libras é o meio de expressão legal das comunidades surdas. Porém, isso não significa que ela é uma língua oficial brasileira. Eu vou te explicar qual é o motivo. Língua oficial de um país significa que todos os documentos oficiais, todo o regimento, tudo que é divulgado como informação oficial do país precisa estar nessa língua. O Canadá, por exemplo, possui duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Então, todos os documentos oficiais são divulgados nas duas línguas. Já no Brasil, não. A única língua oficial é a língua portuguesa. A Libras, ela não é a língua oficial do Brasil,
mas é uma língua reconhecida. Deu para entender a diferença? Você pode pensar que as discussões começaram em 2002 e que isso faz muito tempo, não é? Mas, na verdade, isso ainda é bem próximo, pois as discussões políticas iniciaram há muito tempo atrás, até que a Lei 10.436 de 2002 foi de fato publicada. Em seguida, no ano de 2005, foi publicado o Decreto 5626, que é extremamente importante. E repito o que disse no início da aula, é muito importante que vocês leiam o material de apoio, leiam as leis, leiam os decretos, porque só assim você conseguirá entender detalhes sobre as legislações. Esse decreto foi muito importante e as menções do decreto refletem até hoje como o que está acontecendo neste momento, a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores, pedagogia e fonoaudiologia. Foi o decreto quem estimulou a criação das disciplinas de Libras e também a criação dos cursos de formação de professores de Libras para que pudessem ministrar essas disciplinas, assim criando mais cursos de letras Libras no Brasil. É o decreto também que falou pela primeira vez sobre a formação dos professores, porque até um tempo atrás, qualquer pessoa poderia ser intérprete, basta que soubesse basicamente a língua de sinais, pois não tinha uma legislação vigente que regulamentasse isso. É claro que já havia muita discussão sobre formação de intérpretes de Libras, mas foi o decreto a primeira legislação que mencionou sobre esse assunto no Brasil. Por isso é importante que você leia o decreto e também leia o seu material de apoio para que o entenda de forma mais detalhada. Em 2010, surgiu uma nova legislação que tratou da regulamentação da profissão dos intérpretes de Libras, que é a Lei 12.319. Foi a primeira lei que regulamentou o intérprete e tradutor de Libras como uma profissão. Apesar de ter sido importante, essa lei trouxe falhas, como, por exemplo, a não exigência de formação em nível superior para o intérprete trabalhar, especialmente em áreas difíceis, como a justiça, a política, o ensino superior e a pós-graduação. Atualmente, há um outro projeto de lei que vai provavelmente substituir essa Lei 12.319. Ele está em discussão, já foi aprovado em alguns setores da Câmara, mas ainda não se tornou legislação. Por fim, menciono a LBI de 2015, que foi conhecida como a Nova Lei Brasileira de Inclusão. E, de novo, não se esqueça de ler essa legislação na íntegra. A LBI trouxe novas garantias importantes para os surdos, como, por exemplo, a obrigatoriedade de tradução de editais públicos, obrigatoriedade de formação de intérpretes que atuam no nível superior, para garantir assim a qualidade e não prejudicar a inclusão dos surdos, obrigatoriedade das escolas ainda aceitarem os surdos. Enfim, o tema de inclusão no Brasil ainda tem muitas falhas, nós já sabemos disso. Mas é importante também mencionar que antigamente não havia nada a respeito da inclusão e que sim, já avançamos consideravelmente. E por isso é importante disseminar essas informações sobre a Libras e sobre a inclusão no Brasil, ampliando o nosso conhecimento, conhecendo as leis, as garantias de direitos e deveres de todos os envolvidos no processo de inclusão. Por exemplo, professores e vocês que serão futuros professores, os intérpretes e toda a sociedade. Bem, eu espero que o vídeo de hoje tenha sido esclarecedor e relembro a importância de você estudar o seu material de apoio, pois somente com o vídeo é muito resumido e você não consegue aprender de forma clara. O vídeo é só um resumo para que você consiga entender. Então não se esqueça de ler o seu material e estudar em casa. Posteriormente, você pode anotar as suas dúvidas e colocar nos fóruns de discussão da disciplina. Tchau, tchau! Até a próxima!